you fucking fight back. Um Flamengo que, se o torcedor não estiver fazendo nada domingo à noite, olhou agora no celular, ou tá ligando agora para acompanhar com a gente, pelo menos venceu, né? Não venceu o último jogo, mas agora venceu. O torcedor mais simplista, aquele que não quer consumir muito, não quer entender muito, não quer se aproximar muito, fala venceu. Aquele distanciamento. Agora, se a gente parar para analisar o que foi reclamado pelo próprio Sampaoli na entrevista após aquela derrota cachapante para o Red Bull Bragantino, que ele fala em passividade, não entendi o que aconteceu, mudou muito pouco para hoje. O que muda é o nível do adversário. Um Santos muito fraco. O Santos hoje concede algum espaço ao Flamengo, mas mesmo assim é de se pensar que esse Santos muito fraco ainda finaliza mais que o Flamengo no jogo. O Flamengo que cada vez mais concede chances, cada vez mais aberto, marca cada vez pior. Difícil de explicar porque indicava alguma evolução pelos resultados. Esse ritmo de treino do Flamengo é tipo, o adversário também não oferece tanta resistência, vamos ganhar quando a gente quer, ou é um Flamengo que continua cansado? Porque aquele Flamengo contra o Bragantino estava cansadíssimo. Boa noite, Abel, companheiros, boa noite, fã de esporte. E nem acho que, assim, depois do jogo contra o Bragantino, o Flamengo nem devia estar tão cansado, porque o time correu tão pouco, né? E correr cansa. Não correr não cansa, né? E o time não correu contra o Flamengo, contra o Bragantino, foi atropelado no nível de intensidade que o time de Bragança tem, é uma característica do Red Bull Bragantino, e por isso o Flamengo foi atropelado. E como bem pontuou o Pedro, o ritmo do Flamengo foi muito parecido no jogo de hoje. É que o Santos tem sido um adversário muito convidativo, né? Então, os times que enfrentam o Santos, eles geralmente se sentem confortáveis em campo. A gente viu o Corinthians na semana passada, no meio de semana, que é um time que não consegue jogar bem contra praticamente ninguém e se sentiu confortável para enfrentar o Santos. E eu fiquei com a mesma impressão que você. Primeiro tempo, um ritmo de treino total, Flamengo circulando bola com muita lentidão e não transformando esse controle do jogo em chances reais, né? Fez 1-0 com o Cebolinha, tomou o empate no contra-ataque, o que tem sido uma frequente, né, no Flamengo do Sampaoli. É uma marca, né, dos trabalhos do Sampaoli, especialmente aqui no Brasil, o risco que ele opta por correr, né? Então, pela maneira que o time gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu, na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum, o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. Com o Santos ele perdeu, acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto, de 5, de 4. É o tipo de risco que quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E hoje contra o Bragantino foi um caso, e hoje foi um caso também, um jogo controladíssimo pelo Flamengo no primeiro tempo, né, com posse de bola ali girando, mas sem agressividade, e quando perdeu a bola, quando tomou um contra-ataque, ficou exposto, o Santos foi lá e empatou. O segundo tempo parecia um grande casados contra solteiros, assim, sabe aquele... bem no final de churrasco, assim. Talvez o estádio vazio ajude, isso que eu ia falar. aumente essa impressão que a gente tem às vezes de treino. A de treino, acho que sim. Muito espaço para jogar, o Santos é um time que permite muito, joga com intensidade baixa, o Flamengo é o time que mais concede finalizações no Campeonato Brasileiro e concedeu muito para o Santos também. Então, assim, para efeito de tabela, foi uma vitória importante numa rodada em que o Palmeiras chega a 2 jogos sem vencer, que o Botafogo dispara, que o Grêmio sobe, que o Fluminense volta a vencer. Era importante que o Flamengo vencesse e venceu. Mas o saldo da semana é de um time que jogou mal em termos de intensidade os 2 jogos. E é a característica que o seu técnico mais cobra, né? Então, acho que esses 2 jogos mexem com o Sampaoli em relação à ideia, né? E a se destacar o jogo do Gerson. O Gerson fez um belíssimo jogo, tecnicamente, com espaço para jogar. A gente sabe coisas que o Gerson é capaz de fazer, e ele teve espaço para jogar, e ele fez coisas que ele é capaz de fazer. André Kfouri, boa noite. Boa noite, sua Abel. visão, sua análise é mais para o torcedor do Flamengo comemorar a volta aí dos 3 pontos ou se preocupar? Tudo bem, Abel? Boa noite, prazer em te ver. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu estou muito com o que o Gustavo disse a respeito da descaracterização que o Flamengo mostra em relação ao que é a ideia de futebol do seu treinador, que foi procurado para ser contratado e comandar esse elenco. Evidentemente, a gente só pode supor, pelo tipo de futebol que ele propõe, que ele sempre propôs. Que não necessariamente, a partir da visão do dirigente. Mas peraí. Tem uma lógica. Não, sempre. claro. Sim, é lógico. Algumas diretorias não estão aprofundadas suficientemente nesse processo para que a gente tenha essa convicção. Mas é o que eu disse, eu suponho que a ideia tenha sido, pelo menos um dos motivos, né? O fato de ele ter sido treinador de Copa do Mundo, dirigido Chile campeão da Copa América, aquela coisa toda, talvez tenha pesado mais.
Agora, quem acompanhou a carreira do Sampaoli aqui no Brasil, nos times que ele dirigiu, fora também, a seleção chilena, a seleção argentina nem tanto, entende que há nesses trabalhos uma mensagem. E essa mensagem ele mencionou várias vezes na sua entrevista coletiva de apresentação, quando ele disse aquilo que ele queria. Ele também mencionou as dificuldades que ele já sabia que teria, ou seja, vamos ter que antecipar etapas, não há tempo. Ele chega num momento do calendário, não só do campeonato, em que realmente é preciso fazer as coisas junto com as competições paralelas, administrando problemas, derrotas, etc. E ele vai tentando. Uma coisa é a gente entender que o Sampaoli se afaste um pouco daquilo que é a sua ideia principal de futebol para poder gradativamente adaptar o elenco do Flamengo àquilo que ele quer. E que esse elenco consiga fazer algumas vezes o que ele pede e que a gente tenha essa percepção quando o Flamengo joga. Esse é um time dirigido por Jorge Sampaoli. Dá até para entender que esses momentos sejam ao longo de 2 meses e alguma coisa de trabalho, raros. Mas não dá para entender quando existe uma separação, uma distância tão grande, sendo que o próprio técnico vem a público dizer, olha, isso me preocupa. O termo que ele usou, o Pedro lembrou bem, foi passividade. É justamente o que jamais uma equipe dirigida por ele deveria, assim, transpirar. Especialmente depois de uma parada, né, que se imaginava que tivesse um efeito contrário, né? Que seria um crescimento, né? E só complementar para você, é a característica do Sampaoli e, em tese, a característica natural do grupo do Flamengo. E você não vê hoje, que foi um grupo, por muitas vezes, vencedor com intensidade. 0 passividade. Então, Exato. não casa. A questão física, que se aventou, né? Talvez o trabalho tenha sido tão forte durante esse período na parada de data FIFA, que o time vai voltar lentamente ao momento em que as pernas vão estar mais frescas e a gente vai poder ver o Flamengo um pouco mais elétrico em campo. Sim, deixou muito a desejar, principalmente sem a bola. Até estou vendo um dado aqui do jornalista Rodrigo Coutinho. Ele coloca que nos últimos 3 jogos o Flamengo sofreu 73 finalizações. É muita coisa, né? Os times finalizam muito contra o gol do Flamengo. Isso é uma coisa que tem que melhorar. O Flamengo é muito fraco, é muito frágil na marcação, é pouco intenso. O Flamengo tem a proposta de ficar com a bola e para isso funcionar, entre outras coisas, você tem que pressionar assim que você perde a bola. Você tá com a bola no campo de ataque, perde a bola, tem que pressionar, senão o adversário pega o seu time com a linha de defesa adiantada e acerta um contra-ataque com grande chance de sair em boa condição de finalizar. E o Flamengo, ele é muito frouxo sem a bola. O Flamengo, ele não consegue marcar forte, não consegue pressionar. E isso é um grande problema para o time do Flamengo. É uma coisa a ser corrigida. Com a bola, tem qualidade, é um time criativo, faz gols, tem jogadores muito bons. Mas sem a bola, o Flamengo está devendo muito. É um Flamengo que pressiona muito pouco o seu adversário quando está sem a bola. Sim, e o Sampaoli sempre gostou de times muito intensos, né? O Sampaoli sempre teve essa proposta de ter a bola, ocupar o campo do adversário, e para isso dar certo, você tem que perder a bola e imediatamente já pressionar. Então ele gosta de um outro tipo de jogo. O time do Flamengo, acho que é difícil hoje ainda falar da questão física, né? Ainda mais depois de mais uma parada, uma preparação. Aí fica um questionamento sobre a postura, sobre a mentalidade do grupo, né? Se é um elenco saciado, se é um elenco em alguns momentos até acomodado. Tem a característica dos atletas fisicamente, aí você pode tentar entrar na questão física, mas não da preparação física, mas de jogadores que estão ficando mais velhos, estão tendo problemas. Realmente é um elenco que não suporta mais por idade, por lesão, por qualquer outro motivo, porque realmente fica uma postura, dá a impressão de uma postura de um time assim muito lento, pouco intenso, e eu não imagino que os jogadores vão dizer, vão combinar, vamos jogar de maneira lenta. Não é isso, com certeza não é isso, mas eles por algum motivo não conseguem fazer, que pode estar no mental, pode estar no físico, é difícil saber. Pode ser na parte mental um time que se acomoda muito fácil, e aí mesmo que não seja uma coisa combinada, não é uma coisa combinada com certeza, mas pode ser uma coisa já meio que introduzida. É um time que quando consegue algumas coisas,
ele relaxa de maneira muito fácil. É um time de jogadores que já estão ali vencedores no clube, tem moral, tem peso com a torcida, com o público, com a imprensa, e acabam acomodando muito fácil. É um clube que não tem essa mentalidade de ter que disputar sempre para poder ganhar. É um time que talvez no ano passado tenha conseguido os 2 títulos jogando por muito pouco tempo. E aí fica aquela impressão, a gente se conseguir jogar de vez em quando já é o suficiente para ganhar, para ser competitivo, para vencer a maioria das equipes. E não é assim. O time tem que brigar, tem que lutar, tem que buscar. E talvez falte essa mentalidade, que não é fácil. E aí não digo que é culpa... o treinador colocar essa mentalidade, não é uma coisa automática, não é uma coisa, a partir nós vamos jogar assim e cobra de uma maneira que a partir do outro jogo a postura vai ser diferente. Acho que é uma coisa já meio enraizada, né? Essa coisa de talvez não fazendo o máximo a gente consiga. Até consiga algumas vezes, mas não é sempre que vai conseguir. Or will you fucking fight back?